A direção de Deus para sua vida hoje é: se posicione espiritualmente. Tem coisas que você está enfrentando que não é para você lutar com a força do seu braço e muito menos com a sua inteligência. E por isso que você tem se sentido tão cansada e até decepcionada e frustrada quando você tenta resolver essa situação. Hoje, o Senhor quer te mostrar como ter um posicionamento espiritual quando as circunstâncias adversas vêm e que elas devem ser enfrentadas no campo certo. Se você deseja aprender a se posicionar espiritualmente, pega a sua Bíblia, caderno e caneta na mão e vem junto comigo no texto. Seja bem-vinda, minhas conquistadoras, a mais uma Dopamina. Glória a Deus por estarmos juntas aqui. Estamos também começando uma nova semana. Que essa semana seja abençoada, uma semana produtiva e de vitória. Que você seja uma conquistadora de cada batalha que você esteja enfrentando. E por falar em conquistar as batalhas, nós precisamos aprender a lutar do jeito certo. Porque muitas vezes a gente até quer vencer, aí a gente vai, se prepara, vai pra cima, mas a gente vai do jeito errado, se a gente se prepara de forma errada, a decepção ela é garantida. E tem muita gente se decepcionando, muita gente se frustrando com os seus resultados diante de algumas batalhas, de algumas guerras, porque tem lutado do jeito errado. E hoje o Senhor ele quer trazer uma direção para a sua vida. Na verdade, ao longo dessa semana nós vamos aprender a ter discernimento. O discernimento é a base que todo cristão tem que ter. Todo cristão precisa aprender a discernir o que é natural e o que é espiritual. E tem coisas que nós enfrentamos que sim, é no campo do natural, mas tem outras, e na maioria dos casos acontece de ser no espiritual. E aí a gente não consegue perceber e nós vamos com a força do braço, nós vamos com a inteligência. E quando nós vemos o resultado, ficamos frustrados, chateados e até achamos que Deus se esqueceu de nós. Mas hoje eu quero convidar você a abrir o teu coração e a tua mente. Com o coração fechado, a palavra ela não germina. E com a mente fechada, ela não é transformada. Então você precisa abrir seu coração para receber a palavra e deixar essa palavra criar raízes para transformar a sua mente. E é por isso que eu sempre falo do OPA: ouvir, pensar e agir. 3 coisas que você precisa adotar para a sua vida em tudo que você for fazer, principalmente aqui nas nossas dopaminas, nos nossos devocionais. Pratique essas 3 coisas, porque elas vão te ajudar a realmente ser posicionado espiritualmente. E hoje eu quero trazer para você esse discernimento, fazer você entender que nem tudo que você está enfrentando, que você acha que está aí no campo do natural, é realmente no campo do natural. Nem tudo que você está enfrentando no seu casamento, na sua família, é porque o teu marido é difícil, porque você é difícil. Tem coisas que sim, estão acontecendo porque tem uma opressão, um levante contra a vida de vocês. Principalmente para aqueles que têm promessas, para aqueles que têm direção do Senhor, para viver um propósito maior. Então abra os teus olhos, abra também os teus ouvidos para não deixar com que o engano venha para a sua vida e faça você perder batalhas por não saber se posicionar espiritualmente. E para a gente entender o que eu estou falando, a Bíblia ela já nos instrui, vamos meditar naquele texto tão conhecido que você que conhece a palavra com certeza já imaginou e já lembrou, que é uma orientação que Paulo deixa lá em Efésios capítulo 6. E nós vamos começar a nossa dopamina meditando nessa palavra que é a base de hoje para a sua vida. Então abra aí Efésios capítulo 6, nós vamos ler do verso 10 até o 12. E olha o que a palavra do Senhor nos diz. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo, pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Deu para entender? Viu que a palavra do Senhor ela já nos mostra aqui esse alerta, essa percepção que nem tudo que enfrentamos
Nem tudo que parece ser natural realmente é natural. Tem algo por trás, tem uma situação por trás. E quando nós não percebemos isso, vamos dar murro em ponta de faca e só nos machucar. Mas em nome de Jesus, essa dopamina de hoje vem como um alerta, vem como um despertar para o seu coração e você vai sair daqui entendendo aquilo que você está enfrentando e sabendo se posicionar conforme a palavra. E se você deseja viver isso, eu quero orar pela sua vida para que o teu coração realmente esteja pronto para receber essa instrução e hoje você viver um dia posicionada no Senhor. Vamos orar? Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra e peço que o Senhor me capacite a instruir com verdade, com sabedoria e com autoridade aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que tudo que seja compartilhado aqui não venha sair da minha mente, apenas de mim, mas que possa vir do Senhor como inspiração do alto. O Senhor usa a minha boca como um canal de transformação e de direção para a vida dessa conquistadora que me ouve. Que tudo que seja ensinado possa, Pai, ser aplicado por ela e os resultados e os frutos de um posicionamento espiritual possa mudar a história desta pessoa que me ouve. É assim que eu oro e declaro sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então, minhas conquistadoras, entender como nós devemos nos posicionar, porque talvez você esteja se perguntando, tá, entendi que nem tudo que eu esteja enfrentando hoje realmente está no campo do natural, mas como me posicionar espiritualmente e como discernir aquilo que é espiritual e aquilo que talvez não seja? Ao longo dessa semana nós vamos entender juntas, um pouquinho a cada dia, esse discernimento. Mas hoje, o meu foco com você aqui é fazer você perceber as ações espirituais contra a sua vida. Então aquilo que eu vou trazer, fique atenta e observe se tem acontecido na sua vida. E hoje o posicionamento é não agir mais pela força do seu braço, mas sim com sabedoria espiritual e com a fé no Senhor, porque quem peleja as nossas guerras espirituais não somos nós, é o Senhor. Nós devemos apenas ser posicionados e deixar que o Senhor conduza a batalha. Deu para entender? Então vamos entender a partir de um primeiro ponto que me traz claramente a direção daquilo que realmente está tentando me atingir espiritualmente. Uma das principais coisas que nós precisamos absorver e trabalhar em nós para que haja o discernimento é nós temos desejo e interesse em conhecer as coisas que estão ocultas, ou seja, buscar discernimento e buscar direção. A falta de interesse em buscarmos discernimento e direção de Deus faz a gente viver confundido. Mas quando nós não ficamos no raso, mas queremos aprofundar no conhecimento da palavra, na direção de Deus, no relacionamento em oração, no jejum, no nosso preparo espiritual, nós passamos a sair do campo natural e mergulhamos no espiritual. E sabe o que é interessante? Nós podemos ver esse exemplo lá em Mateus 13. Mateus 13 vai contar a história do semeador. Jesus ele vai falar dessa parábola e ali ele conta sobre os 4 solos, ele explica, ele traz ali um contexto que na história fazia sentido para o aspecto natural, só que por trás dessa história que Jesus traz ali, que Jesus conta, tem um significado. Mas nem todos quiseram aprofundar. Porém, acontece uma situação. Os discípulos que estavam com Jesus, aqueles que caminhavam com Jesus, ouvindo a história, ouvindo a parábola, eles ficaram confusos e eles se perguntaram: o que Jesus quis dizer com isso? E é interessante que esse desejo deles de querer saber o que Jesus quis dizer com aquela história fez com que eles pudessem ter acesso ao que muitas pessoas não conseguem ter, que são os segredos ocultos e revelados espirituais. E hoje é isso que o Senhor está trazendo para você. Existem coisas na sua vida que você está vendo acontecer. A situação está ali na sua frente. Você está vendo, humanamente falando, tem até uma explicação. Mas enquanto você fica presa apenas no racional, você não consegue enxergar o que tem por trás.
Mas se você tiver o mesmo interesse dos discípulos, a situação muda. Porque aquilo que naturalmente você não consegue discernir, o Senhor começa a abrir os teus olhos e te fazer enxergar aquilo que está por trás daquela situação. Olha que interessante. Quando os discípulos perguntam a Jesus, lá no verso 10 e 12, os discípulos perguntam: Mestre, por que contas em parábolas? O que quer dizer com essa história? E aí Jesus elogia eles dizendo: a vocês que têm interesse, que estão interessados em saber as coisas ocultas, será revelado o reino dos céus. E a vocês vão ser revelados os segredos do Pai. E aqui entra um ponto. Você tem perguntado a Deus, não o porquê, mas o para quê das situações? Ou muitas vezes você tem buscado em Deus apenas a direção de ver as coisas como elas realmente são? Quantas vezes, diante de um problema que você está enfrentando, ao invés de você ir para Deus e chorar e lamentar, ó Deus, ó como está meu casamento, meu Deus, como estão as minhas finanças, ó Senhor, como está o meu trabalho, eu estou sendo perseguido, isso aqui está acontecendo, eu não aguento mais, está doendo, está difícil, Senhor, muda essa história. Ao invés de a gente ir para esse lugar, nós deveríamos ir para o lugar do Senhor. Essa situação, olha, está acontecendo. Eu não consigo entender o que tem por trás. Me revela, me mostra. O que tem por trás disso? É algo natural ou é espiritual? Tem algo que o Senhor quer me ensinar com essa situação? É uma conversa madura que Deus espera que você tenha com Ele. É uma busca madura e sensata de querer entender a fundo a situação que você está enfrentando. E a você que tem interesse em buscar essa direção, jejuar para que Deus te revele o que tem por trás, buscar na palavra uma revelação da situação que você está enfrentando, ou na oração apresentar a Deus o pedido de direção, a você que tem esse interesse será revelado. E você vai começar a perceber coisas que antes você não percebia. Deus vai começar a te dar discernimento. Você vai falar: eita, peraí, agora eu tô entendendo. Tô entendendo essa situação diferente. Agora eu tô vendo algo diferente. E aí os seus olhos vão se abrir. E aquilo que antes para você parecia ser só no campo do natural, seria só uma situação que te machucava, hoje você consegue entender o propósito. Consegue entender? Então o primeiro passo é interesse. Interesse em buscar profundidade no que você está enfrentando e não apenas em lamentar a sua dor e o seu problema. Mas não para por aí não. Você também precisa buscar ter sabedoria ao agir diante das circunstâncias. Nem toda situação que você está enfrentando, você deve agir com atitude humana. Na verdade, você deve continuar posicionado na direção de Deus. Tem situações que acontecem que vêm para tentar te distrair e fazer você perder o foco de onde Deus quer que você olhe, para você agir em situações que vão te levar a perder a batalha. Quer um exemplo? Neemias. Anota aí para você ler depois, lá no capítulo 6, do verso 1 ao 9, você vai ver que, enquanto Neemias estava ali focado na reconstrução do muro de Israel, estava ali ajudando o povo a reconstruir os muros, haviam seus inimigos planejando uma emboscada contra ele para fazer com que Neemias parasse a reconstrução. E a história vai contar que Gesem, que Tobias, que Sambalate, eles mandam uma mensagem, um mensageiro pedir para que Neemias fosse encontrá-los com ele no meio de um outro ambiente, de um outro lugar, que tirasse eles dali e fosse na planície da ONU. E que ali eles pudessem ter um tempo de conversa. Só que é interessante que Neemias, ele discerne que aquilo não era normal. Sabe por quê? Porque ele estava conectado no Espírito. Quando nós estamos ligados no Senhor, cuidando do nosso contato com o Pai, em oração, em jejum, leitura da palavra, não é qualquer proposta ou qualquer situação que tiram a gente do foco. Neemias estava focado na direção. E ali ele começou a discernir que não era natural aquele convite e que havia alguma emboscada contra ele. E o posicionamento de Neemias foi não sair de onde ele estava. Neemias continuou fazendo o que Deus tinha mandado ele fazer. Tem coisas que vão vir para tentar te afrontar, te irritar, te prejudicar, fazer você sair de onde você está,
fazer você brigar com o outro, usar a sua força do braço, usar a sua inteligência. Mas é nesse momento, quando você discerne o que é espiritual, e você percebe que você, justo no momento que você foca no que Deus te deu, aí de repente acontece tudo. Tudo vem para tentar te distrair. E aí, por você não discernir, você acha que é natural. É nessa hora que você precisa falar, epa, peraí, isso aqui tá vindo para me distrair. Isso aqui tá vindo para mudar meu foco. Não vou deixar. E Neemias não deixou isso mudar o foco dele. E, consequentemente, ele não saiu de onde ele estava, ele não tirou o foco da missão que ele tinha. E Deus o ajudou a vencer aquela dificuldade e fazer a reconstrução do muro em um tempo recorde, em 52 dias. Porque Neemias não se deixou levar pela pressão, pelas ameaças, pelos convites, pelas distrações. Então tem muita coisa que hoje você não está conseguindo realizar em sua vida. Não é porque você não é capaz ou que você não consegue, ou porque está muito difícil. É porque você tem deixado as distrações tirarem o seu foco. E o inimigo ele é tão sujo que às vezes ele não vem com cara de mal. E na maioria das vezes ele não vem. A Bíblia mesmo nos diz que ele vem como pele de cordeiro. Mas ele vem para tentar nos enganar. E esse engano vem para tirar o foco de onde Deus nos posiciona. Então fique atenta. Cuidado com os convites, cuidado com as coisas que vêm, com as ameaças, ou até mesmo com as propostas que podem vir diante de uma situação que você decidiu se posicionar. Quando você decidir se posicionar em algo, pode ter certeza que vão vir muitas coisas para tentar te distrair, mas é aí que você precisa aprender a separar a distração do que Deus está te direcionando. E claro, para a gente fechar a nossa dopamina de hoje, não para só em distração. O inimigo ele é tão sujo que ele vai um pouquinho mais adiante. Quando ele vê que você não cai nos convites, nas distrações, aí ele começa o quê? A te pressionar, a pôr medo. Aí ele vem e ameaça, ele vem e te assusta, ele vem e começa a fazer você ficar com medo de perder. Como foi feito com Golias em relação ao exército de Israel. 40 dias, gente, ali, falando, desafiando o exército, dando risada do exército, pondo medo no exército. Mas nenhum ataque foi feito. Só a ameaça, só a pressão. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que muita gente não aguenta a pressão. E quando vem a pressão, é quando desiste. Mas, quando nós somos posicionados no Senhor, nós discernirmos, nós começamos a perceber aquilo que é apenas uma ameaça contra o nosso Deus e não contra nós. É uma afronta. Foi o que Davi fez. Se você ler lá em 1 Samuel 17, você vai ver. Davi, ele vê o gigante e ele fala, ei, isso aqui ele não está ameaçando a gente, ele tá afrontando o Deus vivo. Isso aqui não é contra a gente, é contra o nosso Deus, que está querendo envergonhar o nosso Deus, mas nós não vamos deixar. E é quando ele se posiciona e ele vai para a batalha, não com a força dele, não com a capacidade dele, mas com a confiança no Senhor. E Deus o permitiu usar as ferramentas que ele tinha para vencer o gigante. É isso que Deus ele vai fazer com você. Quando você perceber que essas ameaças que estão vindo, essas afrontas que estão vindo, na verdade, não é porque vai te destruir, porque eles não vão fazer nada contra você. Porque, na verdade, isso é para fazer você parar, é para fazer você paralisar. Mas se você for como Davi, posicionada, você vai usar as ferramentas inimagináveis que Deus vai te dar. Coisas que talvez você fale, nossa, mas isso aqui é exatamente isso que Deus vai te capacitar a usar para vencer esse gigante e ter a vitória. Porque Deus, ele não precisa da sua armadura, ele não precisa da sua capacidade, ele só precisa de uma coisa, da sua obediência, da sua confiança nele e do seu posicionamento. O restante, quem faz é ele. Entendeu? Então, a partir de hoje, comece a perceber quais dessas 3 coisas você tem praticado em sua vida. Você tem buscado? Buscar essa direção de Deus? Você tem buscado esse interesse em se aprofundar, em buscar as coisas ocultas para ter revelação do que está acontecendo? Se sim, comece a alimentar diariamente e fique atenta a quando vem propostas, distrações para tirar você do foco. E quando essas propostas não forem aceitas,
Preste atenção que o inimigo ele vai tentar te afrontar, colocando medo, colocando pressão contra a tua vida para fazer você desistir. Mas é diante disso que você tem que se levantar como Davi se levantou e falar: eu vou contra tudo isso que está se levantando contra mim, mas eu vou com o Senhor dos Exércitos, porque essa guerra não é minha, é do meu Deus. É assim que você se posiciona espiritualmente. E aí a batalha, que seria pela força do braço, deixa de ser. Porque não é uma guerra humana, é uma guerra espiritual. Se você entendeu que hoje Deus está te chamando para se posicionar espiritualmente, eu quero te convidar a escrever a nossa frase do dia. Escreva aí da seguinte forma: Senhor, me ajuda a discernir a guerra que eu estou enfrentando. Peça a Deus discernimento. Busque essa direção, tenha interesse em saber o que tem acontecido de fato por trás de toda essa situação. Se for espiritual, faça todas as orientações que eu te dei aqui. Busque direção, não haja pela força do braço, pela sua inteligência, mas se posicione e não perca o foco do que Deus te deu. E continue seguindo a missão com a confiança no Senhor, porque quem te dá a vitória é o seu Deus. Amém? Espero que você tenha entendido e que hoje você saia daqui posicionado espiritualmente. Quem sai posicionado espiritualmente? Eu saio dessa dopamina posicionada espiritualmente. E eu espero que você também. E agora, é claro que para você ser posicionada, você precisa também refletir isso nas suas atitudes. E uma das formas de você refletir isso é não viver o teu dia derrotada, com uma cara acabada, com qualquer roupa ou de qualquer jeito. Vai, se prepara para o dia se você ainda não se preparou. Se você se preparou para o dia, mas você fez de qualquer jeito, amanhã é dia de fazer diferente. Começa a ter um posicionamento diferente diante das circunstâncias. Não se entrega para a dor, não se entrega para o problema. Seja uma mulher posicionada. Organiza a tua casa, arrume a sua imagem, vista uma roupa que te representa, adore ao Senhor com a confiança que Ele está contigo, porque essa guerra não é tua, é do seu Deus. Que Deus te abençoe, que você possa colocar essa confiança em seu coração e se posicionar hoje espiritualmente. Até a próxima dopamina. Tchau, tchau.